A BVCap Experience 2025 rolando aqui em São Paulo, ano de 25 anos de comemoração da associação. Eu estou aqui com duas figuras que são muito importantes, né? O Roberto Hesketh, que é o primeiro presidente da BVCap, e a Priscila Rodrigues, que é a atual presidente da BVCap. Obrigado pela participação, pela presença aqui para a gente trocar essa ideia. E parabéns pelo evento. Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa. Priscila, estava acompanhando ali a abertura, que você fez esse panorama, esse apanhado dos últimos 25 anos do mercado, né, privado aqui no Brasil. Qual que é esse resultado? Né? O que era e o que é esse mercado hoje? Acho que é bom fazer essa contextualização. Eu acho que o mercado evoluiu bastante nos últimos anos. A gente começou com uma indústria muito focada em Venture Capital e Private Equity, fundos estrangeiros com atuação no Brasil, mas pequena do ponto de vista de tamanho de gestoras, e não apenas gestoras, mas de todos os players que estão dentro dessa indústria. E nos últimos 25 anos a gente viu um amadurecimento muito grande da indústria. Desde gestores especializados em estratégias específicas, então dentro de Venture Capital, dentro de Private Equity, que são acho que as duas primeiras classes que tinham um pouco mais de representação, a gente viu um desenvolvimento muito grande de gestores especializados, às vezes em Series A, Series B, um Pre-Seed, um Seed, um investidor de Private Equity Growth, Private Equity Buyout, assim, uma série de gestores. A gente viu também uma evolução importante nas outras classes de ativos, então Special Situations, crédito privado, o mundo de infraestrutura, o mundo de agro, toda a estratégia de CVC dos Corporate Ventures ganhando cada vez mais espaço. Então acho que o ecossistema brasileiro de gestoras evoluiu bastante, e ele evoluiu por uma série de motivos, mas acho que também muito impulsionado por um trabalho que a gente tem feito na BVCap continuamente de criar um ambiente de negócios propício para essa classe de ativo, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista de negócios como um todo. De maturidade, lógico que em volume não dá para comparar, né? É muito menor ainda, mas em termos de maturidade, a gente a nossa indústria já é comparável com os Estados Unidos, com a Europa, a profundidade ou a disponibilidade de... Eu acho que do ponto de vista de qualificação dos gestores, qualificação do trabalho que é feito, o processo de investimentos, todo o processo de criação de valor das companhias, todo o processo de saída, a gente não deixa a desejar para nenhum outro país do mundo. Acho que em volumes de recursos, não apenas a nossa economia não é tão grande, né, quanto os países, mas não é uma questão simplesmente de tamanho da economia, a gente ainda tem uma representação pequena. E acho que essa representação pequena também é um pouco relacionada ao fato de que o investidor local ainda tem uma participação muito pequena dentro do mundo de alternativos. Então, acho que com mais recursos, à medida que mais dinheiro, né, e recursos venham para essa classe de ativos, para as diversas estratégias, aí a gente vai ficando cada vez mais desenvolvido. Acho que essa talvez seja um dos principais drivers de diferença de volume. A indústria tem, quando a gente olha o que é capital privado, ele representa uns percentuais, single digits, mas percentuais importantes de PIB em vários países do mundo, e a gente ainda tem um percentual bastante menor. Mesmo quando a gente olha o impacto direto que é feito em quantidade de companhias, geração de emprego, crescimento de negócios, acho que tem um espaço grande de crescimento ainda potencial para a gente. Legal. Roberto, aproveitando a história viva da BVCap aqui, por que naquele momento, né, 25 anos atrás, a indústria achou que precisava de uma associação, de alguém que liderasse essas conversas? Não era só o capital, não era só as gestoras que iam fazer isso? A história, basicamente, veio na esteira de um processo de evolução no mercado de capitais. Então, você tinha, em 1998, uma iniciativa para abrir caminhos e criar uma autorregulamentação para se constituir IPOs e outras formas de acesso ao mercado aberto. Então, o SOMA, que era um órgão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e depois de São Paulo, ele tinha uma missão de expandir a base de fluxo de novas empresas para o mercado que era de balcão e que evoluísse para uma forma mais estruturada. Então, isso foi um processo que veio de final de 98, início de 99. Já no ano 2000, quando se reunia em torno disso para saber quais os canais que poderiam ser abertos para levar empresas para a Bolsa, né, que hoje seriam os IPOs, etc., aquilo foi pensado em empresas de menor dimensão. Porque as empresas de grande dimensão, e aí na origem da BVCap, ela era um pouco
venture capital, muito pouquinho e muito private equity. Sim, porque sim. veio No 2000 ali nem existia Isso. praticamente venture Foi capital no justamente na esteira do final do governo Fernando Henrique Cardoso que você teve um grande volume de privatizações. Sim. Na ocasião, inclusive, eu trabalhava com isso, num dos líderes desse processo de privatizações. Os volumes eram astronômicos, era o processo de privatização das telecom, e foi, enfim, isso criou um atrativo bacana para as empresas que estavam entrando na Bolsa em grandes volumes. Você tinha o Pactual, tinha o Garantia, você tinha outros grupos internacionais, inclusive, que estavam participando desses certames, privatização da Vale, lançamentos de ações da Petrobras no exterior, um monte de coisa estava acontecendo. E as duas coisas criaram uma combustão importante, porque a partir dali foi um Big Bang. Alguém tem que organizar isso em termos de os interesses dos players convergirem para uma agenda comum. E em 2000, isso daí foi sugerido como fazer uma associação. E isso evoluiu rapidamente. O apoio foi da FINEP, a Bolsa sempre esteve presente, e a coisa andou. Era necessário para o FINEP participar que houvesse 20 participantes iniciais. Senão não entrava e nem... Mas tinha 20 participantes? Talvez esse tenha sido o papel que eu contribuí um pouco, porque como eu era representante de um grupo que estava muito atuante nas privatizações, isso daí me dava acesso a diversos outros players que faziam consórcios e com quem eu tinha um contato muito fácil. E a coisa evoluiu, até um dos principais que vieram, né, foi o Patrícia Tilan, que era da Advent, e ali tem o histórico Clóvis Meurer, que era da CRP, enfim, tudo ali conspirou para uma evolução bacana. Então, a gente cumpriu essa agenda com o intuito de formar, regulamentar e educar e trocar informações e criar um network dessa comunidade. Legal. E esse foi o trabalho dos primeiros 4 anos, e daí para frente a coisa evoluiu para uma outra dinâmica que nem era pensada no início, que era a internacionalização, que era o acesso a Apex, o Bid for Me e várias outras coisas ali criaram um momentum diferenciado. Então, um pouco do histórico é isso aí, e hoje, o que eu acho importante nesses 25 anos é o trabalho e essa troca de bastões dos presidentes e a importância do que está sendo feito hoje. Eu acho que nós estamos no primeiro ano dos próximos 25 anos. Legal. E a capitã do time hoje é a Priscila, que inclusive é uma coisa muito interessante, que é uma reflexão a respeito da associação, que é diferenciar os CNPJs dos CPFs. Como assim? Isso é o seguinte: as pessoas que fizeram a BVCAP, que estão fazendo a BVCAP, são os indivíduos, os CPFs. Algumas vezes vieram em instituições colaboradoras, que são grandes bancos, grandes instituições. Mas essas coisas, as instituições são fixas e as pessoas se mobilizam dentro do ecossistema e vão contribuindo e continuam contribuindo porque são indivíduos que estão comprometidos com esse sonho. Até com essa realização. O Piero, durante a abertura, ele passou por 6 gestoras. E agora a Priscila e amanhã ela pode estar em Moscou ou em Nova York, continuará sendo uma pessoa contributiva para o que a gente tem aqui. E isso é muito importante para a nova geração perceber que esse bastão é para ser tomado e levado adiante. Não é uma coisa que as pessoas ficam ali só para contemplar. É um jogo de participação. E eu acho, Roberto, esse é um ponto super importante, porque tem muita coisa para fazer na indústria, né? Ela é uma indústria que ela é um mercado financeiro, mas não é um mercado financeiro, porque no fundo a gente impacta uma série de setores da economia
com recursos, com know-how, com gestão, com apoio. Então, a gente acaba tendo um impacto muito mais amplo. E é muito gratificante ver esse resultado. 4, 5, 6 anos depois, 7 anos depois, o que acontece com os modelos de negócio das empresas nas quais a gente investe, o que acontece com essas empresas, o impacto que elas têm, né? O impacto que elas têm na sociedade, no ambiente onde elas estão, numa questão regional, na quantidade de colaboradores, dos stakeholders todos das companhias, que você vai ficando envolvido por essas histórias, muitas historinhas de bons sucessos. E aí, eu acho que o que acaba acontecendo, quando o Roberto comenta um pouco essa questão de CPFs, o que muitos de nós nessa indústria vendo isso acontecer, a gente vai falando, como é que a gente escala isso, como é que a gente vive mais momentos assim? Como é que a gente tem mais boas histórias dessas, né? Como é que a gente consegue escalar? E aí, começa onde estão as dores e quem que está ajudando a direcionar essas dores, a BVCap ajuda a direcionar essas dores. Então, como é que eu apoio? O que eu preciso fazer? E é um trabalho muito voluntário dos conselheiros, né? Nós somos todos conselheiros voluntários. A gente tem um time brilhante dentro da BVCap que nos ajuda, mas tem muito trabalho que você tem a ideia, a iniciativa, então você vai lá e faz. Né? Então tem um pouco desse perfil executor, que eu acho que é importante do time, que acaba transformando e entregando os resultados que a gente tem visto. Você falou do trabalho que ainda tem que ser feito, né? Quer dizer, a gente falou um pouco da evolução, então chegamos aos 25 anos. O que ainda precisa ser feito hoje? O que vocês enxergam como as principais bandeiras ou as principais pautas? Olha, eu acho que a gente tem hoje ainda um desafio grande de fundraising na indústria, né? E acho que principalmente para gestores que estão começando, as novas gestoras têm um pouco mais de dificuldade, acho que gestores mais estabelecidos, com maior escala, eles conseguem ter um pouco mais de acesso a recursos. Acho que a gente tem e propõe uma série de manuais, de procedimentos e de práticas, melhores práticas para serem implementadas, acho que isso ajuda a criar uma robustez, assim, gestores que queiram montar novos modelos de negócio, novas estratégias, podem usar esse know-how que a gente divulga e disponibiliza para esse processo. Mas eu acho que a gente ainda tem como indústria se juntar ainda mais, principalmente para vender o Brasil lá fora. Tá. A gente faz muito trabalho individual de gestoras para fazer suas próprias captações. E eu gosto muito de falar que as boas histórias de sucesso são individuais. O track record é individual de uma gestora, individual de um time, mas o sucesso dos investimentos é coletivo. E isso vai para os dois lados, né? Quando o investimento dá muito certo, é bom para todo mundo. Quando o investimento dá não tão bem, que aí acontece, é um capital de risco, a gente toma esse tipo de risco, isso também prejudica. Então a gente deveria se juntar, e a gente tem feito algumas iniciativas na BVCap, principalmente a partir desse ano, liderando vários dos nossos associados, para que a gente tenha um discurso comum, para que a gente consiga explicar lá para fora, que é onde tem hoje muito recurso para classes de alternativos, o quão qualificado é hoje o trabalho e o dia a dia do que a gente faz para atrair esse capital para cá. Né, e atrair cada vez mais esse dinheiro. E todos juntos a gente alcança mais. Aqui não é uma soma de 1 mais 1 soma 2, 1 mais 1 somam 3 do ponto de vista desse processo, porque o discurso uniforme ele é muito relevante. Então a gente tem feito algumas iniciativas nisso, acho que esse é um ponto que a gente ainda precisa, ainda tem uma avenida importante a seguir. A gente se apropria pouco, né? Nubank, Gympass, várias empresas, né, digitais, Stone, né, XP, que fez também, abriu capital na NASA. A gente se apropria muito e a gente acaba olhando muito, o ambiente político, né, o Brasil é instável, moeda, etc. Mas a gente se apropria pouco desses cases e fala, cara, saiu do Brasil. Isso é brasileiro, né? E o investidor, é claro que ele olha algumas coisas macro, Sim. Às vezes ele olha em mais detalhes, às vezes ele olha um pouco mais à distância, questão do câmbio talvez ele olhe um pouco mais, mas na prática, esse investidor ele busca retorno. Então se as teses de retorno acontecem, independente do movimento, do barulho macro, positivo ou negativo, mas se a gente consegue mostrar essas boas teses de companhias que realmente saem do papel, mudam completamente a dinâmica de relacionamento com seus clientes, com seus fornecedores, com o mercado onde elas estão, e tem uma excepcional história que permite o investidor ter o retorno, é distração os outros pontos, mas a gente fala muito delas, a gente não conta tanto esses cases, né? Então a gente até está na BVCap, esse ano a gente vai fazer um processo onde a gente vai fazer uma divulgação de uma série de cases, histórias de sucesso, legal. Ouvir dos gestores, dos empreendedores, histórias de sucesso, para que esse sucesso possa ser replicado por mais gente. E a gente possa ter mais Nubanks, mais iFoods, mais... É isso que traz, na verdade, né? Na realidade, a associação
que muitas vezes é vista como uma associação de gestores, de banqueiros, ela não é só isso. Ela vai muito além, porque ela interage com os empreendedores de uma maneira muito intensa, fazendo fóruns, ambientes de apresentações, e ela não só organiza o segmento, o ecossistema, na parte dos gestores, mas ela permeia para todos os empreendedores que encontram ali na associação um fórum de se manifestar, de apresentar e de conseguir ótimos resultados. Uma coisa muito importante é o seguinte, a Ambima foi criada, eu acho que em 2009, com a fusão da Associação de Bancos de Investimento e a Associação do Mercado Financeiro. Eram duas associações antes. Então a BVCap é anterior à Ambima na questão de criar regulamentações e outras práticas, e felizmente a gente teve essa sorte de criar o nosso ecossistema um pouco voltado para os interesses muito imediatos e pessoais, e muito sim. Individuais ali do setor. Do setor. Quer dizer, não é uma coisa, Particulares. não é uma coisa que se mistura com as práticas bancárias, as regulamentações do Banco Central ou de outras coisas. O nosso segmento visa um nicho do mercado de investimento de startups, de outras coisas que vão exponenciando aí no nosso dia a dia. Então a BVCap é uma coisa muito preciosa para o ecossistema financeiro brasileiro e é prestigiada pelos grandes bancos, Itaú, Bradesco, os estrangeiros. Sim. E a gente tem um espectro de cada um desses contribuindo no conselho da BVCap no dia a dia. Você até comentou, né, Priscila, a questão de fundraising, né? E até tanto para convencer o investidor estrangeiro, quanto convencer o próprio investidor brasileiro a colocar dinheiro em alternativos e tal, né? E ainda mais nesse momento de juros e alta de novo. Como é que você faz? Você sabe que essa é uma ótima pergunta. É sempre um trabalho um pouco inglório, mas na prática, o que a gente tem de papel, e eu acho que aqui a gente faz um advocacy também nesse sentido, é um papel educacional no conceito de criação de portfólio. A gente vive num país onde os nossos juros sempre tiveram, ainda nos últimos 25 anos, algumas vezes, historicamente, volumes muito altos, né? Assim, o juros real, quando você ajusta para a inflação, a gente está hoje num patamar muito alto, então isso dificulta um pouco mais a atração de capital para a indústria. Não, dificulta parar de pé a tese de qualquer empresa, né? Exato, de qualquer negócio, na verdade, né? Porque a indústria de investimentos alternativos nada mais é do que um fomento para setores. Para o empreendedorismo brasileiro. É o nosso capital que ajuda negócios que estão começando ou que já estão num estágio poder alavancar, crescer, mudar de patamar. Então, assim, qual a participação dos IPOs que você colocou lá na... Mais de metade dos IPOs da Bolsa que aconteceram desde 2010 foram de companhias que tinham algum tipo de fundo na sua estrutura de capital, às vezes mais de um. Normalmente até mais de um, porque aí você tem um primeiro round, depois você tem uma outra gestora participa, e todo esse trabalho que os gestores fazem, ele é um trabalho de governança, de criação de valor, de impacto, de mudança de processos, de estrutura nas indústrias, nos setores. Então, ainda que seja uma indústria financeira, é a economia real. Acho que a gente tem com capacidade de explicar para o investidor brasileiro o impacto que ele tem nessa economia real e o quanto que ter um patamar de negócios propício para crescimento do PIB ajuda até na questão macro. Então, mas é uma questão de construção de portfólio. Em momentos onde você está com juros um pouco mais elevados, normalmente a participação do portfólio em alternativos é um pouco menor pela baixa liquidez. Quando cai juros, você puxa um pouquinho mais. Então, a gente tem conseguido, como indústria, navegar essa oscilação de juros e conseguir levantar dinheiro e construir boas histórias, apesar da volatilidade toda macro. Acho que você colocou é importante. Como tangibilizar, mostrar que isso é economia real, não é fairy dust, né? Não é wizard wazzle. Uma coisa interessante é o seguinte, tudo isso que a Priscila falou, a questão da internacionalização que a BVCap vem promovendo. Hoje, isso daí tem uma escalabilidade fantástica,
porque não existem mais fronteiras. A gente está trabalhando aqui, está trabalhando em Nova York. O problema dos juros, que todo mundo foca, não é o único problema, porque o capital local ele tem todo o acesso pela B3 aos mercados internacionais por BDRs. Então, o problema de confiança no país, em regulamentações, tudo isso é uma pauta que a gente navega com grande cuidado para poder preservar e projetar essa imagem de que a inteligência não tem uma nacionalidade. Pode ter um Einstein em qualquer país africano, como em qualquer país na China, com tantos bilhões de habitantes, devem ter vários. O problema aqui no Brasil, e o problema em todos esses lugares, é que havendo uma semente, você tem que ter a capacidade de hidratar, de regar, de adubar para que essa semente se projete. E a gente já teve IPOs em Nova York diversas vezes. E tudo com muito boa receptividade, tudo overbooked. Não tem nenhum caso que a gente levou para cá ou para fora que houvesse um no-show de investidores ou qualquer coisa assim. Acho que essa ideia de que não tem mais fronteiras é super importante e a BVCap nasceu nesse ambiente da internet e a inteligência artificial vai ser extremamente contributiva para que a gente seja cada vez mais internacional. Legal. Não dá mais para você olhar, tira o B da BVCap, porque o B ali já é internacional. A gente, nesse segmento, não está atrás de ninguém, a gente está fora. Bom, você trouxe a pauta da inteligência artificial, acho que para amarrar e para a gente finalizar, próximos 5, né, inteligência artificial acho que é nos próximos 6 meses, né, não é nem próximos anos, mas próximos 3, 5, 10, 25 anos, o que vocês enxergam para a BVCap? A gente quer continuar crescendo, acho que esse é o principal objetivo, fomentar cada vez mais gestores, acho que consolidar a nossa posição como um advocacy da indústria, onde todos os players que de alguma forma estão envolvidos na indústria, o empreendedor quando ele está buscando um capital, aos assessores, aos investidores, aos gestores, todo mundo veja na BVCap um parceiro para endereçar não apenas algum problema, alguma dor que esteja acontecendo, pontual. Mas que é mais pontual, mas que também possa dividir melhores práticas e caminhar de mão dadas para o futuro. Acho que esse acho que a gente quer continuar com esse mote. Acho que um bom sucesso para a gente vai ser ver uma quantidade grande de gestoras crescendo, não apenas de capital sobre gestão, mas de atuação no Brasil, né, com qualificação. Acho que a gente vai continuar vendo cases de sucesso. Acho que a ideia é todos esses logos que a gente mostra de companhias investidas que são de sucesso, que hoje fazem parte do dia a dia do brasileiro e que só existem porque a indústria de alternativos fomentou alguns desses negócios no passado, o objetivo é que elas sejam ainda mais quantidade de logos e de negócios para frente, né? Uma indústria que fomenta muito o empreendedorismo, bastante a geração de emprego, crescimento econômico. Então, acho que a gente quer continuar fazendo um pouco mais do mesmo, sempre disseminando conteúdo e melhores práticas para todos. Boa. Roberto, você que esteve lá na fundação, como que você enxerga seu filhote, de uma certa forma? Eu acho que o trabalho é de grupo. Trabalhos são de diferentes players do nosso ambiente. A presença dos escritórios de advocacia é fundamental, permanentemente, para todos os nossos objetivos. Eu acho que a estruturação que a gente conquistou lá atrás, em 2003, com Leonardo Cantidiano, uma pessoa ímpar, com uma experiência fantástica que nos guiou para umas soluções que foram aprimoradas em 2022 ou 2023, 2022. 2003, depois em 2022, a gente tem uma série de aprimoramentos. Isso é um trabalho que tem uma dinâmica que não para. Quer dizer, e isso é uma corrida de bastão. E outra coisa é o seguinte, quer dizer, é muito bacana uma consolidação que a gente vê no setor, de fundos, gestores e essa coisa toda. Você chegou a comentar sobre isso. Muito bacana, mas é necessário motivar o nascimento. A gente tem que ter uma incubadora. Mas também importante a BVCap, e ela tem atenção para isso,
de fazer uma incubadora de novos players. Legal. Acho que isso ali é até uma conversa que eu procuro Já com a fica Priscila. É uma pauta minha, pessoal, que se a Priscila puder implementar, seria muito bacana, que é como a gente fazer um novo berçário de gestores para esses novos ambientes. Hoje em dia eles nascem, não precisa ter as estruturas que eram necessárias antigamente, de escritório. Hoje em dia tudo é terceirizado, tem o home office, tem um monte de coisa, mas isso precisa ser ajudado para ter um nível de eficiência Sim. que seja produtivo para todos. E credibilidade também. Com certeza, essa é a chave. Roberto, obrigado. Obrigado Priscila, a você. obrigado mais uma vez pelo papo aqui. Nós que agradecemos. Obrigada, é um Isso aí. prazer estar aqui. E Valeu. bom evento para vocês também. Obrigada. Muito obrigado. Continue acompanhando, então, a cobertura da BVCap Experience 25 anos, né? 2025, aqui nos canais da BVCap.